Vai ser a igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo número 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E você se senta dando glória ao Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Louvado seja Deus por esta oportunidade que Deus nos concede nesta casa de oração, mais uma vez neste culto de ensino, onde Deus tirou para falar conosco em especial. Nós somos gratos por cada um de vocês que aqui estão, por você ter saído do conforto do seu lar e ter vindo receber de Deus nesta casa de oração. Nós estamos em constante oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Estivemos há pouco com uma campanha especial aqui realizada pelo pastor Deusimar, às 3 horas da manhã, todos os dias, durante 15 dias em especial, vindo, lá da sua casa até aqui às 3 horas, abrindo esta igreja e orando até às 4 da manhã. Finalizou ontem a campanha. Nós somos gratos a Deus pela vida do pastor Deusimar, pelo esforço que ele está fazendo em ser um dos mais fortes intercessores desta igreja. Amém? Deus continue concedendo graça ao pastor Deusimar para se manter firme nesta obra que é árdua. Orar não é para qualquer um. Orar é difícil. Orar há sempre uma resistência muito grande que o inferno tenta impor sobre as nossas vidas para nos tirar justamente desse propósito, não é? Mas Deus tem dado graça ao pastor Deusimar e tem vindo, se esforçado, e nós temos notado sim uma diferença grande no espiritual, já por causa das intercessões, dos livramentos, as respostas de orações, não é? E Deus continue concedendo graça e levantando outros que se esforcem, cooperem, ajudem, em nome do Senhor Jesus. O texto é muito conhecido, fala do tempo dos reis, o tempo onde uma batalha travada ceifou vidas, e o contexto fala de 4 personagens distintos nessa história. Primeiro, o desobediente Saul, que aqui já estava perdendo a sua vida, encurralado, sem ter como sair, suicidou-se, atirando-se ao encontro da sua própria espada e morrendo. Saul é um exemplo para nós, até os dias de hoje, de que se houver resistência nas nossas vidas contra a vontade de Deus, vai haver sofrimento, vai haver perda, vai haver grandes tragédias, e no final vai acabar com morte, e por morte horrorosa, não é? Porque todos aqueles que se afastam da presença do Senhor passam por esse tipo de coisa. Saul, ele é o exemplo vivo durante as leituras que fazemos da palavra do Senhor, em especial no livro de Reis, Samuel. Saul é o exemplo vivo do homem que começou bem e terminou mal, não é? E esse é o grande problema da geração atual, em não se preocupar, em como vai terminar. Não é? O nosso objetivo principal é terminar também bem.
resistir às investidas do inferno, resistir às batalhas espirituais que infelizmente nós temos que travar. Pastor Deus também mesmo mencionou aqui, né? No mundo nós teremos aflições, isso foi o próprio Jesus que falou para nós. Então nós temos que ter essa consciência de que o mundo não é um mar de rosas, tem um arco-íris que no final dele nós vamos encontrar um pote de ouro, não é? Para alegrar as nossas vidas, não. Só no céu, só na presença do Senhor Jesus, verdadeiramente seremos livres e felizes para a honra e glória do Senhor Jesus. Segundo personagem aqui desta história em especial, no capítulo de número 9, é Jonatas. Jonatas é um exemplo de homem fiel e amigo, companheiro e ajudador, e de palavra, que é uma das coisas que hoje nós mais nos entristecemos em ver, em que esse tipo de atitude está ficando cada vez mais comprometida e escassa, principalmente em meio ao povo de Deus. Amizade verdadeira, companheirismo fiel, mão estendida, não é? Compaixão, misericórdia. Jonatas foi alguém que não havia necessidade alguma, não é? de ensinar e de estar junto, de haver da forma que ele esteve, das coisas que ele fez. Não havia na Bíblia e não havia no tempo a necessidade, mas Jonatas sentiu no seu coração um amor muito profundo por Davi. E Davi também, não é? Sentiu um amor muito profundo. A Bíblia diz que o amor que Davi sentiu por Jonatas era um amor de alma, ou seja, foi algo que veio, não é, da parte de Deus, em especial para a vida dos dois. E Jonatas foi fiel companheiro de Davi em um dos momentos mais difíceis da sua vida, no momento de transição, no momento onde Davi estava acabando de receber uma promessa muito forte sobre ele, que ele seria o próximo rei de Israel, e Davi não tinha habilidade alguma, a não ser no pasto, com ovelhas, com animais. E Jonatas foi um dos instrumentos que Deus usou na face da terra para instruir Davi na arte da guerra, no comportamento nas batalhas, e isso mudou a história de Davi. Então Jonatas é um dos personagens desse texto que nos traz mais alegria em termos de companheirismo, amor, compaixão para com os necessitados. Mas Jonatas, aqui nesse texto que acabamos de ler, perdeu a sua própria vida. Por quê? Por causa da desobediência do seu pai. Isso nos traz um ensino também nesta noite. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo e realizando dentro da casa do Senhor, principalmente quando isso está ligado em relação ao nosso próprio chamado. Porque todos nós temos um chamado da parte de Deus em especial para as nossas vidas. Um na portaria, outros no servir da água, outro para ficar em pé diante de uma porta para manter a organização da casa, outro com cuidado da casa. São vários os chamados dentro da casa do Senhor. Infelizmente estamos em um período, eu estava até orando agora antes do culto, pedindo a Deus por obreiros compromissados. Estamos em um período que as pessoas têm deixado os seus chamados de lado, e isso é perigoso, porque há uma maldição bíblica que pode alcançar aqueles que deixam os seus chamados, deixam as suas responsabilidades e não querem mais nada com ela, esperam que outros assumam a responsabilidade que é dele dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E o grande temor e perigo é que a maldição não vem do diabo, a maldição não vem do inferno, a maldição não vem de potestades nem principados. A maldição vem enviada pelo próprio Deus para a vida daquele que não se responsabiliza, né, com o seu chamado dentro da casa de Deus. Isso é muito perigoso para os dias atuais, não é? Há uma outra história, essa um dos mais conhecidos de toda a face da terra, Davi. Há um outro personagem, melhor dizendo, me perdoe, Davi, né? Onde a Bíblia fala que o homem segundo do coração vive,
Deus. O homem usado por Deus para ser instrumento de justiça, não é? Para fazer a obra do Senhor sem medir esforços. E Davi fez isso. Davi, não é? Era obediente ao Deus em todas as áreas da sua vida. Errou, pecou, caiu, se arrependeu dos seus pecados, mas obedeceu a Deus em coisas que muitos não teriam coragem de obedecer. Davi obedeceu. Esteve à frente de muitas batalhas e saiu vitorioso de todas elas, não é? Em campo, por causa da sua obediência, honestidade e sinceridade diante do Senhor nosso Deus e nosso Pai. Caiu dentro da sua própria casa por causa da sua fraqueza pessoal, mas no campo de batalha, fazendo a vontade do Senhor, saiu vitorioso de todas elas. E o mais sofredor de todos, Mefibosete, filho de Jonatas, que tinha uma aliança com Davi. E Mefibosete também estava aqui em um período bem complicado, em um período de batalha, em um período de luta, que começou com a morte do seu avô, conhecido por nós, acabei de mencionar, como Saul. Saul se suicidou em batalha, e assim que houve o suicídio e o compartilhamento da mensagem de que Saul havia acabado de morrer, houve uma investida dos inimigos de Deus contra a casa de Saul, porque isso era cultural. Quando o rei era abatido, os inimigos de Israel, eles costumavam matar, destruir e acabar com toda a casa, não é, do rei. Então, por causa disso, assim que Saul se suicidou e que a notícia correu pelo arraial, os servos do exército inimigo correram atrás dos filhos de Saul e mataram um a um, não é? Toda a família de Saul, todos os filhos de Saul foram mortos naquela batalha que está descrita aqui no livro de 2 Samuel, capítulo número 9. Você sabe o contexto, era necessário haver esta explanação para que as nossas mentes fossem chacoalhadas, às vezes lembrar de tudo o que estava acontecendo aqui neste dia. Pois bem, terrível, difícil, complicado, e ainda mais porque desgraça só presta grande, desgraça pequena não serve. Isso é um ditado lá da cidade de João Pessoa, na Paraíba, não é? Na vida de Mefibosete, a desgraça foi maior do que estava começando naquele dia. Além de perder o avô, em seguida perdeu o pai, os filhos e toda a família, não é? Ainda sofreu um trágico acidente, porque a sua babá, a mulher que cuidava dele, a mulher que tinha sido erguida para proteger, para alimentar, para estar com o filho de Jonatas naquele lugar, viu toda a luta que estava sendo travada ali no reino, junto ao castelo, e ela se apavorou para proteger o menino. E a palavra do Senhor diz que quando ela pega a criança, Mefibosete que tem idade de 5 anos, e corre pelo arraial para salvar a vida do menino, ela tropeça e o menino cai. E quando o menino cai, ele quebra ambos os pés, e fica coxo, fica aleijado, fica prejudicado para o resto da sua vida. Mas mesmo assim ela conseguiu tirar o menino e escapar, fazer com que o menino escapasse com sua própria vida intacta, mesmo machucado, não é? E mostrando para nós aqui neste dia de hoje que por mais que seja complicado as nossas situações, e muitas vezes que nós possamos achar que não há mais saída, Deus vai sempre levantar alguém para nos ajudar, para cooperar, não é? Interessante aqui que Deus mostra que alguém de fora se preocupou com o filho do rei, com o neto do rei, com o filho do príncipe. Alguém, não é, que não tinha responsabilidade nenhuma, ela poderia ter deixado a criança lá, ter ido embora, não dizia respeito à vida dela, né? O contrato de trabalho, vamos dizer assim, já havia sido encerrado com a morte de Jonatas no arraial, no campo de batalha. Mas mesmo assim, ela não deixou a luta, ela não deixou a peleja retirar dela aquilo que é de mais precioso na vida do ser humano.
na vida do homem e da mulher de Deus. O que é, pastor? O amor e a compaixão. O amor e a compaixão são coisas que nós não podemos deixar o inimigo retirar das nossas vidas, arrancar das nossas vidas, modificar nas nossas vidas. É para isso que Deus nos chama, para ter amor e compaixão das pessoas, não só nas situações boas, mas também nas situações ruins. Não deixar de fazer o bem, não deixar de cooperar para o bem, para a estabilidade e para a segurança das pessoas. Por mais que ao redor esteja tudo desabando, tudo caindo, tudo de forma que foge ao nosso controle, não é? Foge do nosso controle, foge daquilo que nós podemos fazer para organizar a situação. Nós não podemos deixar as investidas nem as batalhas da vida mudar aquilo que Deus nos chamou para ser. Nesta noite Deus fala com você no oculto, no profundo e no escondido, nesse lugar, e dizendo assim: não deixe o diabo mudar quem você é. Não deixe as lutas do dia a dia, não deixe as pelejas do dia a dia, não deixe as batalhas do dia a dia tirar você da sua responsabilidade para com o próximo, da sua responsabilidade para com o necessitado, da sua responsabilidade para com os de dentro da própria casa. Nós costumamos muito falar da passagem do bom samaritano e apontar muitas vezes o sacerdote e o levita, mas muitas são as situações, principalmente nos dias atuais, que nós vemos que tem muitos dentro da casa do Senhor também da mesma forma, frios, mortos espiritualmente, sem compaixão, sem zelo, sem amor, porque as pessoas acham que na maioria das vezes amor só é dado com dinheiro. Só se eu tiver dinheiro eu posso amar alguém. Só se eu tiver o que oferecer financeiramente eu posso amar alguém. Isso não é amar verdadeiramente. Amar é se preocupar com o pessoal, com o íntimo, com o emocional. E essas coisas não há dinheiro que possa muitas vezes corrigir. Tem pessoas que perdem tudo que conquistaram na sua vida tentando estabilizar o seu emocional. Os psicólogos, os psiquiatras da vida, e continuam com as mesmas loucuras, com as mesmas manias de perseguição, gastam até o seu único dinheiro e não conseguem a cura. Mas Deus nos chama nesta noite para ser instrumentos usados nas suas mãos, não é mesmo sem ter coisas financeiras ou físicas para oferecer. O maior dom da vida é nós podemos oferecer a alguém que está ao nosso lado um período do nosso tempo. Se tem algo hoje que nós podemos dizer que é de precioso na vida do ser humano, é tempo. Tempo hoje é escasso, principalmente para aqueles que têm manias de redes sociais, não é? Quando se olha, o tempo já se foi perdido, e muitas vidas poderiam ter sido alcançadas através do tempo. Deus te chama, Deus te leva, Deus te fala com você hoje aqui dentro desta casa de oração, para que você possa estender a mão mesmo sem ter nada a oferecer, para que você tenha um tempo precioso para alguém que necessita, para ouvi-lo. Às vezes nós precisamos apenas de alguém que nos escute, apenas de alguém que esteja disposto a nos ouvir e nos aconselhar depois de nos ouvir. Isso é uma das maiores ajudas que nós possamos dar a quem está precisando. Pois bem, o outro personagem que aparece nesse texto é Ziba. Ziba é aquele que sabe o que fazer, sabe onde estão as coisas, mas faz questão de falar primeiro das nossas dificuldades. Falar muitas vezes do que nós estamos passando e expor para o mundo, achando que isso vai fazer diferença para os verdadeiros servos de Deus. Quando Davi pergunta: há alguém da casa de Saul que eu possa usar da minha beneficência, ou seja, daquilo que está sobre a minha vida, para alcançar esta pessoa e abençoar, porque há um pacto, há uma aliança, e Davi mostra nessa situação que era alguém de palavra, também algo raro para os dias de hoje. Ziba faz questão de, antes de revelar a localização, revelar a situação, que não era boa, mas não para trazer a atenção do rei, sim para desmerecer o filho do rei, como se dissesse assim: não vale mais a pena
porque é aleijado. E vamos tentar um acordo aqui. Não é fácil lidar com pessoas que têm deficiência física. Lidar com filho de rei é fácil, mas lidar com filho de rei aleijado não é para qualquer um. Então Ziba faz questão de expor o aleijo, a dificuldade, para ver se havia uma desistência, porque Ziba era interesseiro e ele queria tirar vantagem da situação. Mas ele mesmo assim abre, para Davi o entendimento que ele sabia onde Mefibosete estava. E ele fala em alto e bom som. Ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é conhecido, se nós perguntarmos por hoje, o que é que representa Lodebar para as nossas vidas? Muitos com certeza vão dizer assim: lugar de esquecimento, lugar de dor, lugar de sofrimento, porque era assim que Lodebar era conhecido na época, e muitos fazem questão de repassar esse entendimento, esse conhecimento até os dias de hoje. Mas a palavra do Senhor está nos revelando que mesmo num lugar de dor, num lugar de esquecimento, num lugar de sofrimento, Deus levantou um lugar para a restauração. Nosso Deus é poderoso, Ele não se limita às situações, não se limita a tempo, não se limita a espaço. E Ele vai sempre providenciar o escape para a vida daqueles que há uma promessa sobre eles. A casa de Maquir se transformou em um lugar de apoio para o filho de Jonatas. E sem interesse algum, sem querer tirar vantagem alguma. A casa de Maquir era um apoio aos necessitados, aqueles que estivessem passando por necessidades espirituais ou seculares, ou no campo de batalha. A palavra do Senhor também mencionada aqui nesse mesmo livro de 2 Samuel, vai dizer que o próprio Davi chegou a receber as beneficências da casa de Maquir. Em um momento de uma luta, em um momento de batalha, ele sentiu fome, ele sentiu sede, e foi na casa de Maquir que ele foi alimentado, que ele recebeu ali o necessário para ele restabelecer as suas forças, restabelecer a sua energia. A casa de Maquir representa um lugar de escape. A casa de Maquir representa para os nossos dias de hoje um lugar onde nós podemos encontrar o apoio necessário para nos reerguer na vida. A casa de Maquir, ela nos mostra como deveria ser, como deveria estar, como deveria ser a nossa própria casa, como deveria ser a igreja do Senhor. Quando eu digo a nossa própria casa, não a casa do nosso pai, a nossa própria casa. Uma casa de apoio, uma casa onde não se medisse esforço para cooperar na vida daqueles que estão necessitando, na vida daqueles que realmente precisam de um ombro amigo e de um esforço pessoal. Volto a dizer, não era alguém sã, não era alguém que tinha necessidades especiais, era alguém que necessitava ser carregado no colo, era alguém que necessitava no seu ir e vir, de que alguém estivesse ao seu lado, apoiando e contribuindo para que esse simples desejo do seu coração de se deslocar de um lugar para outro pudesse ser alcançado no seu dia a dia. A casa de Maquir mostra para as nossas casas, para as nossas famílias, para nós que nos dizemos servos do Senhor, como deve ser o comportamento daquele que se diz servo de Deus. A casa de Maquir é aquela casa onde as pessoas entram nu, mas saem vestido. A palavra diz que houve uma luta, houve uma batalha, houve uma tragédia, houve um acidente. Quando Mefibosete entrou na casa de Maquir, ele entrou ali debaixo de um grande sofrimento, debaixo de uma grande dor. Não existia na época ainda injeção, não existia anestesia, tudo era feito no cru, tudo era feito com muita dor, muito grito, com muito desespero, vamos dizer assim, pelas situações, não é? Que estava naquela jovem criança, 5 anos de idade. Imagina os gritos, imagina o berro, imagina o que ele estava passando dentro do seu coração, dentro do seu sentimento. E na casa de Maquir ele encontrou o apoio necessário para curar as suas feridas.
para cicatrizar as suas feridas, para alimentá-lo, para sustentá-lo, para vesti-lo, para ter um abrigo onde ele pudesse se livrar do frio, se livrar, né, das investidas do mal, por causa do seu alejo, por causa das suas dificuldades. A casa de Maqui nos ensina como se deve ser a igreja, a casa do Senhor, também da mesma forma, onde nós possamos receber os aleijados, os necessitados, os deficientes, e aqui eles entrem chorando, e um dia, quando saírem resgatados pelo próprio Senhor, saiam cheios da graça, cheios do amor, né, que foi emanado pela vontade divina, que provém do próprio Deus sobre a vida de alguém que não mediu esforços em estender a mão, em ajudar, em cooperar. A casa de Maqui representa tudo isso para as nossas vidas. E ele, imagine só, a palavra do Senhor diz que houve uma lembrança de alguém que tinha feito uma aliança com outro alguém. Jonatas e Davi fizeram esse pacto, fizeram essa aliança. Quando nós chegarmos em uma situação das nossas vidas, e um de nós for favorecido, um cuida da família do outro. Houve esta aliança firmada entre os dois. E Davi lembrou-se, no momento que sentou-se na cadeira de rei, na cadeira no trono ali de Israel, na cidade de Jerusalém, que ele mesmo fundou, Davi se lembrou do pacto da aliança que fez com seu amigo Jonatas, da conversação que teve, e ele se preocupou se não havia mais ninguém da parte da família do rei que pudesse usar da bondade que Deus derramou sobre a vida dele. Foi mostrado, Davi ajudou. Eu fico imaginando a situação, não é? Que muitas vezes nós deixamos de cooperar na vida de alguém, pastor. Muitas vezes nós deixamos de estender a mão para a vida de alguém. Muitas vezes nós fazemos questão até de nos esquecer, não é? Porque nós vivemos dentro de uma bolha, que muitas vezes nós olhamos apenas para o nosso próprio umbigo e para a nossa própria necessidade. E quando isso está ameaçado, a primeira coisa que nós fazemos é esquecer do próximo, aquele próximo que Deus disse que nós deveríamos amar mais do que a nós mesmos. Quando o próximo ameaça o meu cuscuz, ele deixa de ser meu próximo e passa a ser meu adversário. Isso é o que tem acontecido muito nos dias de hoje. Quando o próximo ameaça o único pão que eu tenho para me alimentar, muitas vezes, ele deixa de ter, né, a importância que Deus diz na sua palavra, que nós dizemos seguir para as nossas vidas. Nós fazemos questão de virar a cara para o outro lado. Nós fazemos questão de não entrar em contato, de não procurar saber, né, de não nos esforçar mais para suprir, para ajudar, para cooperar, para estender a mão, para levantar, para vestir, para restaurar, não só no espiritual, com um bom conselho da parte de Deus, mas também com alimento sólido, né, com carinho, com amor, com afeto, com compaixão. São coisas que muitas vezes nós temos nos esquecidos, por causa das lutas diárias, por causa das batalhas diárias, por causa das pelejas diárias. Nós temos nos esquecido de quem Deus nos chamou para ser, de quem Deus nos tirou da lama, nos deu livramento, nos deu bens materiais. E hoje esses bens materiais têm mais valor para nós do que as próprias vidas, do que as próprias pessoas. Nós fazemos birra por coisa besta. Nós fazemos birra e beijo por coisas que vão ficar aqui. Eu não vi caixão com gaveta. Eu tenho um grande amigo nessa cidade que se chama Francisco Câmara, que quando morreu na sua conta tinha 80 mil reais. Na sua conta pessoal tinha 80 mil reais. Não levou um centavo. Tinha uma Amarok que ele amava, tinha um Fusca que ele idolatrava, tinha uma casa que ele cuidava bem, tinha lotes que ele passava horas e horas capinando, cuidando, zelando. Nem um deles ele levou, nem um deles ele conseguiu levar. Esse mês
É um mês triste para essa igreja. É um mês onde meu amigo pessoal foi chamado por Deus para junto dele. Eu aprendi muito com aquilo. Eu sinto muito falta dele. A casa do Naqui representa isso, apoio. Nós usamos aquilo que Deus nos entregou para contribuir na vida das outras, porque foi isso que Deus nos chamou para ser, instrumentos usados para cooperar na vida das outras pessoas. Se isso não estivermos fazendo, nós não somos crentes, não. Nós somos uma farsa. Nós somos hipócritas. Nós somos fariseus. Exatamente como aqueles que mentiam que estavam jejuando, iam para as esquinas e passavam cinza nas faces, para dizer para as outras pessoas que estavam em jejum e oração, mas na verdade não estavam. Se os nossos bens não servirem para abençoar outras pessoas, eles não estão servindo, eles não têm valor espiritual para Cristo. Ele não tem valor na obra do Senhor. Ele não tem valor espiritualmente e não é registrado como galardão para as nossas vidas. E olha, pode ser que por causa dos bens nós venhamos até perder por causa das investidas do inferno, achando que muitas vezes nós somos imortais e vamos usufruir dessas coisas por resto da nossa vida, não é? Nós podemos inclusive perder a nossa própria salvação. Isso é muito sério que nós estamos falando aqui. Isso é muito precioso para os nossos dias, que nós estamos, pela instrução do Espírito Santo de Deus, sendo relembrados aqui neste lugar. Qual a verdadeira função dos servos de Deus na face desta terra? Estender a mão. O próprio Jesus se fez de servo. Era rei, mas se comportou como servo. Era Senhor, mas se comportou como servo. Se despiu das suas próprias vestes para lavar pés em uma noite de ceia. E muitas vezes nós queremos apenas ser servido, queremos apenas receber, queremos apenas o melhor. Mas quando alguém que nós olhamos e dizemos amar está em necessidade, nós fazemos de conta que nem estamos percebendo. Nós estamos numa igreja que, biblicamente falando, é evangélica. Se você for olhar na logomarca dessa igreja, diz assim: Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Estremenápolis. Então nós temos como missão primordial fazer evangelismo, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. A obra social dessa igreja só é realizada quando há a intervenção do pastor ou da pastora. O pastor e a pastora tem que estar lembrando a cada tempo da responsabilidade pessoal de cada um de contribuir na obra social da igreja, na obra, né, que há mais necessidade nas ruas, na obra da fome. É muito bonito quando chega a parte do ano e tem as marchas para Jesus. Eu vou dizer, Senhor, a marcha dos hipócritas poderia ser mudada segundo o nome dessa marcha, porque para Jesus não tem não. Tem gente que não frequenta a igreja, tem gente que não obedece pastor, tem gente que não se preocupa com o evangelismo, com a missão, tem gente que não se preocupa com as necessidades da sua própria igreja, nem dos seus próprios pastores, mas quer marchar para Jesus, quer ir para as ruas, ainda faz questão de comprar camiseta, pastor. Tem que ter a camiseta, que é para aparecer nas fotos, nas redes sociais, nas selfies. Mas quando o pastor pede uma camiseta para um determinado departamento da igreja, aí o beijo é grande, a vida é grande, a resistência é grande. Não há necessidade disso dentro da casa do Senhor. Mas para marchar uma única vez no ano, no meio da rua, para se mostrar, não mede esforço. Enfrenta sol quente, enfrenta chuva, anda a pé por vários quilômetros,
escuta um som ensurdecedor dos carros de som. É assim ou não é? Né? Nas marchas para Jesus, é grito para todo lado, aí pula e marcha e grita, e dá glória, dá aleluia, e dentro da igreja, entra muito e sai calado. Precisamos mudar, precisamos realmente receber de Deus aquilo que é necessário, para que nós não venhamos ser envergonhados. Hoje essa palavra pode estar entrando nos seus ouvidos como uma chatice. Até você pode estar dizendo que coisa chata. Eu venho aqui muitas vezes, vamos dizer assim, ser revigorado, receber um ânimo novo. Estou recebendo aqui uma lapada da parte de Deus no espiritual. Mas um dia ela pode fazer toda a diferença na sua vida. Um dia ela pode fazer toda a diferença. Eu me lembro de um rapaz que entrou aqui, recebeu uma oportunidade, pregou neste altar e virou as costas para Jesus e morreu privado de bala. Porque o que ele ouviu, ele deixou para lá. Ele ainda repudiou a mão estendida que houve para ele nesse lugar. E ainda saqueou o lugar onde Deus estava o guardando. E o preço foi muito alto. Nós estamos saqueando todos os dias também. Você sabia? Nós estamos saqueando a esperança na vida de quem precisa de uma palavra. Eu uso as redes sociais para desabafar, para falar das minhas mágoas, das minhas feridas pessoais, porque eu acho que eu tenho que dar satisfação para os que me seguem ou para os que leem as coisas que eu escrevo. Eu uso as redes sociais muitas vezes para expor a minha imundície, que passa dentro do mais íntimo do meu ser, que é frustração, medo, falta de temor, me mostrando estar cego em meio a um caminho que está aberto, porque Jesus ainda não voltou para as nossas vidas. Nós saqueamos o reino todos os dias, quando viramos as costas para as mãos que estão necessitando. Nós saqueamos o reino todos os dias, quando viramos as portas para a obra que tem que ser realizada dentro da igreja, que eu disse que ia fazer. Nós saqueamos a obra do Senhor todos os dias, quando nós desobedecemos a Deus. Nós saqueamos a obra do reino de Deus todos os dias, quando nós não fazemos questão de somar, de cooperar, de nos esforçar. E isso um dia vai ser cobrado. Um dia, querendo eu, querendo você ou não, nós vamos estar diante do Senhor. E desta reunião e desta situação, nenhum de nós pode escapar, a não ser que estejamos assumindo verdadeiramente o que Ele nos chamou para ser e para fazer. Que esta palavra venha inculcar aí na sua cabeça e fazer pensar. Porque é uma palavra que pode trazer para as nossas vidas mudança de vida e salvação. Que nós possamos ser como a casa de Maqui, que faz o bem sem olhar a quem. E eu fico imaginando muitas vezes, pastor, às vezes a gente deixa de fazer o bem por se apegar a um pouquinho de bens materiais, de coisas materiais, Vanilla. E eu tenho grande oportunidade de mudar a vida de alguém, não mudo, porque na verdade eu não estou me importando com isso. Eu fico imaginando aqui, Deus amado, que recebeu lá um aleijado, não é? Talvez não soubesse quem era e o que representava, né, no reino espiritual, porque o verdadeiro rei de Israel, por direito, vamos dizer assim, era Mefibosete. Quem tinha direito verdadeiramente ao trono era Mefibosete, mas Maqui o recebeu como um aleijado, não como um rei, como um esquecido e não como um rei, como alguém que foi desprezado e não como um rei. Aí eu imagino depois que o rei restituiu. Você está percebendo que muitas vezes a gente perde bênçãos por olhar as pessoas
e julgar o livro pela capa, ou usou de ti naquilo que nós precisamos fazer. Só imagina a alegria de Maqui anos depois, quando recebeu o Mefibosete restaurado, com os direitos reais que o próprio rei estabeleceu sobre a vida dele. O que Mefibosete deve ter feito pela casa de Maqui, pela casa que ele estendeu a mão, pela casa que se esforçou para cuidar dele, para cuidar das feridas dele, para ser apoio dele, até o dia que Davi o chamou para sentar novamente na mesa do rei. Que o Espírito Santo de Deus te convença, e que nós venhamos ter hoje os nossos olhos e ouvidos abertos pelo Espírito Santo do Senhor, como está descrito no livro de Apocalipse, capítulo número 3, versículo de número 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Fique de pé.